Estamos no último vídeo da Jornada Empreendedora. Se você chegou até aqui, meus parabéns! Você merece esse conteúdo. E hoje o nosso bate-papo é sobre marketing jurídico estratégico e eficaz de maneira online e offline. E eu vou explicar por que eu escolhi esse título tão longo. Por quê? Quando a gente fala de marketing, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça é a questão que o seu marketing, o marketing que você vai definir para o seu escritório, para a sua advocacia, ele deve ser estratégico. Nada de fazer marketing por instinto, por fazer, só porque está todo mundo fazendo, de qualquer maneira. Aquela máxima de antes feito do que perfeito não combina muito com estratégia de marketing. De qualquer forma, você pode ter uma estratégia simples, mas você deve ter alguma estratégia. Então, nada de fazer. Vou lá e vou fazer isso aqui, vai que dá algum resultado. Não vai dar nenhum resultado. Então, antes de iniciar o teu marketing, você tem que ter alguma estratégia em mente. Você pode testar essa estratégia e não validar ela e definir outra, mas você tem que ter alguma estratégia, nada de fazer por puro instinto. E eu coloquei também aqui marketing eficaz. Não adianta nada você ter uma estratégia que não se aplica ao seu público-alvo. Você monta uma baita estratégia e o público-alvo não está naquele local em que você vai executar a sua estratégia, você não vai atingir ninguém e não vai obter nenhum tipo de resultado. Então, além de ter estratégia, tem que ter uma estratégia eficaz. Uma estratégia que realmente atinge o seu público-alvo. Por isso que, antes da gente falar de marketing, eu já falei isso nos outros vídeos, por isso que eu não iniciei esse vídeo falando sobre, mas antes da gente falar sobre marketing, é muito importante que você lembre que você tem que definir a sua persona, você tem que definir qual serviço que você presta. Isso é definitivo? Não, porque você pode definir uma persona, definir um serviço e ao longo do tempo, a produção de conteúdo que você vai criando, enfim, o dia a dia, os clientes que você vai começar a prospectar vão te guiar para um outro caminho. E aí você vai ter uma outra persona e outros serviços. Isso eu posso exemplificar com o próprio tutoriais jurídicos. Quando eu comecei para falar sobre o quê? OAB, dar dicas de estudos, dicas sobre produtividade. E aí as coisas foram acontecendo e hoje o meu público-alvo continua sendo o mesmo, que são jovens advogados e acadêmicos de direito a partir do 9º período, e jovens advogados de 3 a 5 anos. Continua sendo o mesmo meu público-alvo, no entanto, os conteúdos, digamos assim, o serviço que eu ofereço são outros. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, mas desde o início, quando eu comecei, eu já tinha uma ideia de público-alvo, uma ideia de conteúdo que eu iria produzir, não fiz de qualquer forma. Então é esse tipo de despertar que eu quero levar aí pra você. Não vai fazer de qualquer forma, você tem que entender quem é minha persona. É fulano, vamos supor, são homens de 25 a 35 anos, que têm escolaridade tal, frequentam tais ambientes, enfim, que serviço eu presto? Eu presto elaboração de contratos de compra e venda. Você tem que entender agora como chegar até esses homens, né, de 35 anos, que são pessoas que atuam dentro do mercado imobiliário. Aí você vai delinear as suas estratégias. Eu espero que você esteja entendendo a minha lógica. Beleza, a gente já sabe que tem que ter persona, já sabe que tem que saber que serviço que você presta, porque você vai começar a produzir o teu marketing com base nesses serviços. Se eu sei que eu elaboro contratos de compra e venda, que eu faço cobranças dentro do mercado imobiliário, que eu regularizo empreendimentos, imóveis urbanos e rurais irregulares, que eu analiso a viabilidade de um desmembramento, de um loteamento, parcelamento do solo. Se eu sei que eu faço isso, eu vou produzir conteúdos que façam com que as pessoas saibam que eu faço isso. Não adianta nada eu ir lá e colocar os direitos da gestante, ou então os direitos dos portadores de câncer. Eu não vou conseguir prospectar cliente para aquilo que eu resolvo. Então não faz o menor sentido, né? Mas muita gente faz isso. Eu tô falando, parece a coisa mais boa do mundo, mas muita gente faz. A pessoa oferece serviço de inventário e tá postando sobre a reforma trabalhista. Eu não entendo por que, mas tem. Então, beleza. Feito isso, a gente vai começar a falar sobre estratégias online e offline. Eu vou falar primeiro das offline, porque hoje o online está muito em voga. Então, todo mundo já tem essa ideia. Olha, vou fazer o meu marketing pelo Instagram, vou fazer o meu marketing pelo Jus Brasil, vou criar um blog. Todo mundo já tem mais ou menos essa ideia. Só que muita gente está abandonando o offline, pensando que os negócios acontecem somente pelo online. E não, gente. Os negócios ainda acontecem, em sua grande maioria, no mundo real. Então, a gente não deve esquecer do mundo real. Você deve explorar o mundo real.
E nesse ponto a gente vai conversar sobre duas modalidades de marketing nesse momento. Primeiro sobre o marketing de relacionamento e sobre o marketing pessoal. Vou explicar para vocês. Marketing de relacionamento são diversas estratégias que você vai adotar a fim de atrair o seu cliente. Você vai atrair, trazer ele para você e fidelizá-lo. Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos exemplificar isso no mundo real. Como que você vai atrair esse cliente, por exemplo? Você vai participar de um evento em que você vai ser palestrante, você vai palestrar sobre o tema X. Beleza, você atraiu, as pessoas já sabem que você domina aquele tipo de conteúdo, tá ali mostrando a sua autoridade naquele conteúdo. Atrair. Digamos que alguém depois desse evento viu seu painel, entrou em contato com você. Olha só, eu vi que você está palestrando sobre contratos de compra e venda, eu estou precisando fazer um contrato e esse é o meu problema, eu preciso incluir essa e essa cláusula, eu negociei isso e isso com o comprador. E aí? Você vai, atender essa pessoa, trazê-la para uma consulta no seu escritório, vai responder às dúvidas dessa pessoa. Obviamente, cobrar por essa consulta. E aí digamos que você fecha um contrato com essa pessoa. Você vai elaborar esse contrato de compra e venda, participar das negociações, fazer as pesquisas necessárias, de viabilidade desse negócio. Ótimo! Aí a gente tem que entender, você atraiu o cliente, você prospectou o cliente efetivamente, agora você tem que fidelizá-lo. Então, o que tu vai fazer? Por exemplo, você vai dizer para o seu cliente, beleza, eu elaboro o teu contrato, o valor é tanto e eu finalizo ele para você daqui 5 dias, por exemplo, esse é o seu prazo. Só que você sabe que você consegue fazer em 3 dias. Então, você já dá um prazo de 5 dias e vai lá e entrega em 3 dias. Então, o seu cliente ele vai ficar muito mais satisfeito e essa é uma estratégia, por exemplo, de fidelizá-lo. Não é a única estratégia, eu estou só jogando aqui no ar para você começar a partir de hoje. Pensar em formas de fidelizar o seu cliente. Não simplesmente fazer o que ele está pagando para você fazer, mas fazer algo a mais, algo diferente, entregar antes do prazo, prestar relatório semanal, se é um serviço, por exemplo, eu faço regularizações imobiliárias, eu tenho o costume de definir um prazo semanal ou quinzenal com o meu cliente, para eu ficar passando relatório para ele. Então ele não precisa nem me perguntar. Eu já vou lá e falo, olha só, a sua regularização está nesse pé, aconteceu isso e isso. Eu já deixo o meu cliente informado antes mesmo que ele me pergunte. Então essa é uma forma de fidelizar. Ele vai preferir muito mais continuar comigo, regularizando os imóveis dele comigo, do que contratar um outro advogado que não dá feedback, que ele tem que ficar perguntando, correndo atrás. E aí você vai pensar em diversas outras formas. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem um cardápio, o cliente ele chega, ele pode escolher se ele quer uma água, se ele quer um café, um suco, até cerveja, enfim. Aqui é uma forma de fidelizar o cliente, ele vai gostar de estar num escritório em que ele tem essa infraestrutura, Enfim, você vai pensar aí no que faria diferença para o seu cliente, Quais são as necessidades do seu cliente e vai incluir esses serviços dentro da tua disponibilidade também, para que o seu cliente se sinta mais satisfeito e você fidelize esse cliente. E agora nós vamos falar também sobre o marketing pessoal, que vai muito além de você se vestir adequadamente, você ter uma boa aparência. Vai muito além disso. Além de você ter uma boa aparência, se vestir bem, é a sua comunicação, a forma como você se porta, a sua conduta, a sua postura, de passar uma segurança para o seu cliente, de passar uma postura diferenciada. E isso em todos os contextos em que você estiver inserido dentro do mercado da advocacia, digamos assim. Logicamente, se você estiver no clube, estiver vivendo a tua vida no momento de descontração, você vai estar ali com uma roupa mais informal, etc. Mas o que eu estou querendo dizer é de você ter uma postura profissional dentro dos contextos profissionais e também nos momentos de lazer, você não vai deixar de ter uma postura diferenciada, profissional ali perante as pessoas, para que elas percebam que você é um advogado, que você é competente, que você é sério. Porque querendo ou não, gente, ainda a profissão advogado é uma profissão mais formal. Então, se você quer que as pessoas vinculem você a profissionalismo, a responsabilidade, você tem que ter essa postura. Então, até nas rodinhas, quando você for se posicionar, você tem que ter uma opinião diferenciada, você tem que saber se posicionar, você tem que ter uma postura. Então, isso vai até mesmo, agora nós estamos falando de marketing offline, mas até mesmo nas suas redes sociais, o teu Facebook, o teu Instagram, enfim, mesmo que você não produza conteúdo ali, não seja a tua ferramenta de prospecção, mas as suas redes sociais têm que conversar com a sua profissão, de forma que as pessoas olhem para a tua rede social e associem você à advocacia e não aos seus hobbies. Eu vejo muita gente postando só churrasco, festa, bebida, só essas coisas. Então as pessoas acabam te associando a isso.
aos seus hobbies, se você canta, que você é cantor, se você vai na igreja, que você é uma pessoa religiosa, se você sai muito, que você é uma pessoa viajante, praieira. Agora, se você, mesmo não utilizando aquela ferramenta para prospectar, você mostra também o seu dia a dia, eu no fórum, coloco uma foto mais profissional, as pessoas já vão lembrar, assim, que você é advogado. E aí você não vai ter mais que responder aquela velha pergunta de pessoas que você não vê há muito tempo, quando te veem, olha pra você e te pergunta: e aí, o que você tá fazendo? Já formou? Tá advogando? Se você já começa a ter essa postura, a trabalhar o teu marketing pessoal diariamente, as pessoas já vão saber que você é advogado. Você vai iniciar o segundo passo, que é fazer com que elas entendam e decorem qual é a sua especialidade. Quando que elas terão que te ligar quando elas tiverem um problema específico. Não mais de gravar na cabeça delas que você é advogado. Isso elas já vão entender porque você está se portando como advogado, está aí deixando a sua marca pessoal imprimida aí na cabeça de todo mundo. E aí, voltando sobre a questão do marketing offline, muita gente se esquece disso. E é uma forma muito poderosa de você prospectar clientes por meio, por exemplo, do network. Está inserido em eventos que o teu público-alvo está inserido. Então, se o seu potencial cliente ele frequenta a palestra tal, você deve estar lá. Tanto para conhecer vários potenciais clientes, quanto para entender mais sobre os problemas do seu cliente que você poderia resolver. Até para você pensar fora da caixa. Se você não conhece seu cliente, não tem como você criar soluções novas para ele. Ser um advogado diferenciado que oferece um serviço diferenciado. Então você deve passar a frequentar mais ambientes em que os seus potenciais clientes frequentam, para que você conheça mais potenciais clientes, né, e eles te conheçam também, e para que você também entenda mais sobre o dia a dia dos seus potenciais clientes. Fora isso, você também pode identificar uma dor e promover um curso, uma palestra, um evento, um meetup. Enfim, você vai pensar aí fora da caixa e convidar esses potenciais clientes para participar. E eles podem participar, inclusive, pagando por isso, porque eles vão obter informações relevantes. Então você pode conseguir patrocínio para isso, organizar um evento, conseguir patrocínio, cobrar uma taxa de inscrição e você ser o palestrante que vai entregar ali a resposta que o seu potencial cliente precisa para poder resolver aquele problema. Então você está ali reforçando a sua autoridade, pode estar prospectando o cliente e ainda ganhando dinheiro com isso. Porque, querendo ou não, na organização desse evento, por meio do patrocínio de pessoas que têm interesse também naquele mesmo público-alvo, você vai ganhar um dinheiro com isso, você vai prospectar cliente e você vai reforçar a sua autoridade, porque quando uma pessoa ela vai à frente, palestra, querendo ou não, você enxerga aquela pessoa de uma forma diferente. Então, eu enxergo isso como um baita marketing, ele é offline, você não está na internet, né? Lógico que você pode utilizar a internet para, inclusive, vender essas inscrições, divulgar o seu evento, mas vai ser um evento regional, pessoal, no mundo real, em que você pode fazer diversos negócios e muito network, plantar para colher no futuro. Agora que a gente falou sobre o marketing offline, eu joguei essas ideias aqui, não são as únicas ideias, viu, gente? Vocês podem pensar fora da caixa, você pode pensar em diversas outras estratégias, até pesquisar mais sobre isso a partir de hoje. Nós vamos falar agora sobre o marketing digital e entender alguns conceitos. Por quê? É possível sim prospectar cliente pela internet. Não acontece da noite para o dia, a menos que você tenha uma condição de contratar diversas ferramentas que podem acelerar esse processo. Mas eu tenho que confessar para vocês que ninguém prospecta cliente por meio das redes sociais, de um blog, de um site da noite para o dia. É um trabalho que deve ser feito com constância e com frequência, né? A um longo prazo, que vai depender. Para você pode ser 3 meses, para outra pessoa pode ser 6 meses, para outro 1 ano. Vai depender de cada nicho de mercado, vai depender dos seus avanços, da sua evolução. Eu, por exemplo, por meio do Tutoriais Jurídicos, demorou mais de 1 ano para a primeira vez eu conseguir prospectar um cliente através do Tutoriais. Porque o que mais acontece, por exemplo, no Tutoriais, estou confessando aqui para vocês, são advogados me procurando para que eu tire dúvidas sobre um problema dentro do mercado imobiliário, porque esse advogado ele não é especialista na área, está atendendo o cliente, tem dúvida, me procura e eu presto uma consultoria para esse cliente. Então, através do Tutoriais, esse tipo de prospecção é raiz, mas demorou, não sei se demorou 1 ano, mas foi quase 1 ano para eu ter uma consulta, por exemplo, de um cliente aqui no escritório através do Tutoriais, demorou mais de 1 ano, quase 1 ano, mais de 1 ano, eu não lembro especificamente. Eu iniciei o Tutoriais em 2017,
No início de 2018, cerca de uns 7, 8 meses, eu tive a minha primeira consulta com um cliente aqui no escritório, aí foi cliente mesmo, através dos tutoriais, foi seguidor do tutoriais. E o que mais acontece hoje em dia são consultorias online, respondendo dúvidas de advogados que não atuam no mercado imobiliário, no entanto estão atendendo um cliente específico. E isso demorou um certo tempo. Eu fui produzindo conteúdo com frequência durante um certo tempo, tendo estratégia, demonstrando os serviços que eu presto e demonstrando o meu conhecimento dentro da advocacia. Da mesma forma, tu deve fazer aí no seu escritório. Aí tu vai definir. Vamos entender agora marketing digital de uma forma bem didática. Eu quero deixar claro que não tem como aprofundar de forma muito profunda, porque aqui a gente está num bate-papo rápido, né? Que já nem tá tão rápido assim, são 16 minutos de vídeo, mas eu vou tentar fazer com que você entenda os principais pilares que você precisa entender nesse momento para iniciar o teu marketing. Digamos que o marketing digital seja o gênero, né? Grandão aqui, marketing digital. Dentro do marketing digital, a gente vai ter diversas estratégias, que são outros, digamos assim, que sejam mini nichos dentro do marketing digital. Marketing digital, na verdade, são estratégias que você vai adotar para atrair, chamar atenção. Oi, eu existo. Oi, me nota. O cliente vai te notar, você vai atrair ele para o teu negócio e vai se relacionar com ele e depois convertê-lo em cliente. É assim que funciona. E você vai utilizar dentro dessa gama de informações algumas estratégias, por exemplo, de SEO, a gente vai falar daqui a pouco, inbound marketing, a gente vai falar daqui a pouco também, marketing de conteúdo, copyright, o que mais que eu posso falar? Marketing de busca, entende? Marketing de redes sociais, vídeo marketing. Então, são diversas mini estratégias que você vai acoplar para a sua estratégia macro, que é a estratégia de marketing digital. Então, digamos assim, que você já sabe quem é a sua persona, você já sabe onde ela está, você já sabe como, você já tem uma ideia mais ou menos, né, de como você vai atrair, você vai testar essas estratégias para validar essas estratégias ou não, abandonar e criar uma outra depois. Então, beleza, você tem essa estratégia, então você entendeu que você deve, por exemplo, criar um blog para produzir conteúdo relevante e criar as redes sociais desse blog ou suas redes sociais pessoais para se relacionar com as pessoas, para que elas percebam que você resolve aquele tipo de problema. Beleza. Então, você vai utilizar estratégias de marketing de rede social, criando as redes sociais personalizadas para produzir o teu conteúdo. E você vai utilizar também estratégias de marketing de conteúdo, que é a própria produção de conteúdo, para abastecer o teu blog, né, com os artigos, e para abastecer as tuas redes sociais com mini artigos, como eu faço, por exemplo, lá no Tutoriais Jurídicos. Ok. Então isso a gente chama de marketing de conteúdo. Esse marketing de conteúdo ele não pode ser escrito de qualquer forma, porque senão você está jogando o teu tempo, o teu trabalho no lixo. Ele tem que ser de forma que o seu cliente perceba o que você soluciona, ele perceba que você entende daquele assunto, que você domina aquele assunto, e de forma também que ele deseje conhecer mais sobre o seu produto. Aí que entra o copyright. Por quê? A partir dessas estratégias, dessas ferramentas, né, dessa ideologia do copyright, você consegue produzir textos persuasivos. Eles são publicitários, são informativos, que a gente deve respeitar o código de ética sempre. Nada de colocar lá, clique aqui para comprar. Não é isso. O copyright não é você fazer com que as pessoas comprem, fazer uma propaganda, é você fazer uma publicidade informativa, no entanto persuasiva. Então, eu vou só exemplificar aqui para vocês. Digamos que você quer contratar um produto e aí eu quero vender ele para você. Eu vou virar para você e falar assim: olha só, eu quero te vender esse tênis aqui, esse tênis é muito bom, ele tem uma promoção e a nossa empresa ela é tradicionalíssima, há 20 anos que eu produzo esse tênis e você vai conseguir correr, fazer academia, fazer o que você quiser com esse tênis. Quer comprar? Provavelmente você não quer comprar porque não te surgiu nenhum interesse. O meu discurso ele não é nem um pouco persuasivo. No entanto, se eu chegar para você e falar assim, no mundo de hoje você busca empreender, você busca crescer, você busca se desenvolver, só que para isso você precisa acordar cedo e se exercitar. Eu tô aqui com um novo modelo de qualidade de vida para você. Esse tênis ele te proporciona isso, que vai transformar a sua vida. Eu mostrei aqui minha colinha, tá, gente? Que vai transformar a sua vida e que vai te ajudar a alcançar esses resultados, né? Porque antes de performar você precisa se exercitar.
publicitar, e para isso tem o nosso tênis aqui. Lógico que eu tô pensando aqui agora, não ficou o melhor formato de copyright, mas deu para vocês entenderem que no primeiro formato eu tento te empurrar algo publicitário. Quando eu faço um texto aplicando as estratégias de copyright, eu consigo fazer com que você tenha interesse naquilo e veja o porquê daquilo, o porquê de adquirir aquele produto, o que aquilo vai trazer para você. E aí é muito mais persuasivo você ter interesse de adquirir aquilo. Por exemplo, se eu for fazer um conteúdo hoje sobre regularização imobiliária, eu não vou fazer o conteúdo assim, como regularizar um imóvel rural. Isso eu tô falando quando eu for fazer um artigo para um cliente, por exemplo. Eu não vou também fazer assim, os benefícios de regularizar um imóvel. Não vou. Por que a pessoa vai regularizar o imóvel? Regularizar para ela ter mais segurança, para ela poder vender esse imóvel no financiamento, para ela poder dar esse imóvel em garantia numa hipoteca, por exemplo. Então eu vou utilizar esse porquê e produzir um conteúdo, porque é isso que vai interessar as pessoas, deu para entender? E aí você vai produzir o teu artigo também de forma sem juridiquês, da forma mais acessível, pedagógica possível, fazendo com que as pessoas percebam que você soluciona aquele problema e que você conversa com elas de forma acessível. E sempre que você produzir esse conteúdo, tem que ter um canal aberto de comunicação, tem que ter formas dessa pessoa te contactar. Se for pelo teu blog, pelo teu site, você vai ter que ter canais lá de comunicação, algum local que a pessoa possa clicar e fazer contato com você. Se for pelas redes sociais, é mais tranquilo, porque ela pode te contactar pelo direct. Se você viu que a pessoa deixou um comentário interessante ali, olha, esse aqui pode ser um possível cliente, você mesmo pode mandar uma mensagem pelo direct para essa pessoa, né? E ela pode vir a se tornar o seu potencial cliente, sim. Por que é importante a gente ter esses cuidados na hora de produzir o nosso conteúdo, né? Na hora de executar a estratégia de marketing de conteúdo? Porque senão você produz um texto que não converte. Você produz um texto, ninguém lê, ninguém se relaciona, ninguém se interessa. E aí você perdeu um tempo à toa. Então você tem que ter uma preocupação de produzir o conteúdo que as pessoas desejam ler. Se nem você leria aquele texto, então, olha só, não produz. Então tenha esse cuidado de produzir um conteúdo interessante, relevante, com que as pessoas tenham interesse de interagir. E aí, quando você estiver produzindo, no próprio texto você pode conversar com as pessoas de forma que isso proporcione com que ela comente, por exemplo, na sua publicação. Então, se você está ali falando sobre um determinado assunto e ele converge com outro, você pode colocar assim: vocês gostariam que eu abordasse o assunto tal, em outra oportunidade? Então, ao final do texto, a pessoa pode ler e comentar: sim, gostaria, traz sobre esse tema. Você pode deixar uma pergunta qualquer ali para a sua audiência, de forma que ele responda a sua pergunta e aí vocês possam interagir. Essa interação é muito importante porque rede social, gente, é relacionamento. Então, quando você quer prospectar cliente pela rede social, você tem que se relacionar com ele. Quanto mais você se relaciona com ele, maior a chance dele se tornar o seu cliente no futuro. Então, você tem que ter essa preocupação. Não é uma coisa por interesse, porque vai rolar uma interação real, você vai ajudar pessoas de forma real. No entanto, você também vai fazer com que essas pessoas saibam que você domina aquele assunto e que elas podem te contratar. Então a gente já falou sobre o marketing de conteúdo, a gente já falou sobre o marketing de redes sociais, eu acredito que vocês já tenham entendido. No entanto, hoje em dia, esperar pelo tráfego simplesmente orgânico. O que é tráfego orgânico? É você fazer uma publicação e o próprio algoritmo do Instagram, do Facebook, enfim, impulsionar isso para você. No Facebook é absolutamente impossível você alcançar alguma pessoa sem você fazer o pagamento de um anúncio. Então, se você montou a sua estratégia, produziu um artigo para o Facebook, eu vou prospectar cliente pelo Facebook, porque a minha área, por exemplo, é previdenciária, eu sei que as pessoas mais velhas estão no Facebook, vou produzir conteúdo para lá. Ok, não deixe de criar o seu anúncio. E é preciso estudar mais sobre isso, mais sobre criação de anúncio. Porque o Facebook não vai mandar isso para ninguém se você não investir um dinheiro em anúncio, e é possível investir pouco para anunciar. E aí, anunciando, pagando por isso, você vai conseguir atingir mais pessoas. No Instagram ainda é possível ter um alcance orgânico. No entanto, você pode também otimizar isso e criar anúncios também, de stories ou anúncios de publicações no feed, para atingir mais pessoas. No entanto, ainda no Instagram é possível sim alcançar pessoas de forma orgânica sem ter que investir. Se o seu público-alvo estiver no Instagram, ótima notícia para você, que vai poder produzir conteúdo aí sem precisar investir dinheiro a partir de agora.
E a gente está falando aqui, essa questão de anúncios chama-se marketing de busca. A gente está falando sobre essa questão com relação, por exemplo, ao seu site. É importante que você utilize técnicas de SEO. O que são as técnicas de SEO? São técnicas de impulsionamento do seu site de forma que ele fique bem posicionado no Google. Então, quando as pessoas pesquisarem algo específico, os robozinhos do Google, né, eles vão pesquisar e vão encontrar o seu site. E aí vão te colocar ali entre os 10, né? Se você estiver muito bem posicionado, você vai ser a primeira opção. Se você estiver pouco posicionado, vai estar entre os 10. Se você estiver pessimamente posicionado, você não vai aparecer na primeira página e a chance de alguém te ler, ela é muito, muito pequena. Então é muito importante quando você vai produzir conteúdo, além de se preocupar com o conteúdo ser relevante, o conteúdo ser acessível, utilizar as técnicas de copyright, também é muito importante que você utilize técnicas de SEO e a gente vai falar mais profundamente disso num outro momento. Ao final do vídeo eu vou explicar para vocês. E aí, se você percebeu que, por exemplo, a produção de vídeos no YouTube é interessante para a tua audiência, você vai também adotar essa estratégia de marketing, que é o vídeo marketing. E aí você vai começar a produzir conteúdo também para o YouTube. E também existem ferramentas e técnicas para que você se destaque no YouTube e cresça o seu canal. E aí nós estamos chegando ao fim do vídeo, que é a questão de que tudo isso que eu falei, né, todos esses conceitos que eu falei, eles estão dentro do gênero marketing digital. Mas como que eu posso explicar agora? Digamos que isso aqui seja o marketing digital gênero. Dentro do marketing digital gênero temos o inbound marketing, que são todas essas microestratégias que eu falei para vocês aqui. Então, dentro do inbound marketing, que são estratégias para o cliente te notar: oi, eu existo. Você atrai ele para você, se relaciona com ele e converte ele em cliente. Isso vai acontecer, seja você realizando isso de uma forma mais profissional, por meio de ferramentas que te propiciam tudo isso, a captação desse lead. O lead é esse potencial cliente que você capta por meio de uma isca digital, por exemplo, um e-book, um vídeo, um evento online que você organizou, enfim, você capta esse lead, depois você se relaciona com esse lead para você qualificá-lo, né? Se relaciona de forma que você consiga concluir se ele está no seu público-alvo ou não. Estando, você faz contato com esse lead. Então isso acontece muitas vezes quando você clica no e-book, por exemplo, você baixa um e-book para entender de um assunto específico, daí a pouco você está recebendo e-mails e aí você responde algum questionário, você é qualificado por essa empresa e depois eles ligam para você, querendo te vender um produto, uma consultoria. Então, você passou por esse processo e é um processo que você também pode fazer na sua advocacia, de uma forma mais profissional, contratando ferramentas, enfim, uma agência, uma empresa. Isso é possível, mas também é possível você realizar isso de uma forma mais amadora. E aí você, mesmo sem a ferramenta, você vai se relacionar com seus leads e vai convertê-los em cliente. Isso pode acontecer da forma como eu expliquei aqui, e aí você pode utilizar ferramentas bem mais baratas para poder implementar isso, e até ferramentas gratuitas. E você pode fazer isso também sem a utilização dessas ferramentas, como acontece comigo, por exemplo, hoje. Através do meu Instagram, muitas pessoas fazem contato comigo pelo direct, e através do direct eu tenho que converter essa pessoa num cliente. E aí o que acontece na prática? A pessoa ela vem te fazendo perguntas aleatórias para que você resolva o problema da vida dela. E aí nesse momento que você não deve responder, que você deve usar algumas técnicas para que essa pessoa perceba que ela deve fazer a sua contratação, pelo menos da sua consultoria, para que você responda esses problemas. E nem é porque você é mesquinho, eu não posso dar minha informação, eu estudei anos e anos, eu tenho que me valorizar. Tem esse ponto também? Tem, mas nem é só por isso, né? De eu tenho que me valorizar. É porque realmente não tem como eu enquanto advogada, por exemplo, eu não tenho como responder o problema da vida da outra pessoa por meio de uma mensagem via direct. Eu preciso analisar os documentos, eu preciso entender o problema de uma forma geral, até porque eu posso ir lá e responder, faz isso. E o problema tem várias nuances que eu não tive conhecimento, porque ela só me mandou uma mensagem no direct, que poderia ter uma solução muito mais fácil, muito mais prática, muito menos burocrática. Então, eu sempre faço esse trabalho de fazer com que a pessoa entenda que eu não posso prestar consultoria para ela ali via direct. Vou te mandar uma proposta de honorários para que você faça a minha contratação nessa consultoria. O valor é tanto, funciona da seguinte forma. E aí as pessoas contratam e outros não contratam. Os que não contratam, eles entendem
que para obter aquela informação vai precisar de fazer a contratação, porque eu não tenho, mas eu faço questão também de explicar que eu não teria elementos mínimos para poder dar uma resposta assertiva e que eu preciso ser contratada para que eu pare o meu tempo, analise e defina a melhor solução para aquele problema específico. Então esse trabalho você deve fazer também, de converter essa pessoa a um cliente. Você não vai ficar respondendo ela ali por direct, inbox no Facebook, resolvendo o problema dela, porque não é assim que ela vai se tornar o teu cliente. E se você fizer da forma como eu expliquei anteriormente, né, qualificar aquele lead, perceber que pertence ao seu público-alvo e for fazer contato, aí você vai fazer um contato, informando os benefícios e qual o problema que você pode solucionar, porque por meio da qualificação você vai perceber qual o problema que a pessoa tem e você vai chegar com a resposta para ela. E isso é lícito porque o Código de Ética permite que a gente faça contato telefônico com uma lista específica. Essa pessoa, ela clicou no seu link, ela quis se tornar o seu lead e ela permitiu que você se relacionasse com ela, então é possível, é permitido pelo código que você faça esse contato com essa pessoa. A gente pode aprofundar sobre esses assuntos num próximo momento. Eu tô contando aqui para vocês que se inscreveram na primeira jornada, vocês estão sabendo em primeira mão. Em breve eu vou lançar um curso de marketing jurídico e eu vou compartilhar com vocês. Vocês que participaram da jornada empreendedora terão descontos especiais e a gente vai poder aprofundar sobre esses conceitos de marketing digital. E aí você vai ter plena condição de montar sua própria estratégia de marketing e iniciar o marketing do teu escritório para ontem. Em breve eu divulgo mais detalhes lá no Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou ficar muito contente. E o que você tem dúvida, me pergunta aqui abaixo também, que eu posso trazer conteúdos gratuitos aqui no YouTube, lá no Instagram, respondendo a sua dúvida e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!